Olá pessoal, aqui é o professor César e vamos ver agora uma aula introdutória de ótica geométrica nesse formato EAD, né, por conta da pandemia, não é isso? É o seguinte, a gente não se conhece ainda, né, o pessoal do cursinho Tetris, que esse ano eu não consegui estar com vocês, mas quando tiver oportunidade estaremos de forma presencial, tá ok? Bom, então vamos tentar ensinar física, né? A parte que ficou comigo é ótica, da maneira mais clara, didática possível, tá? Porque já não é uma coisa muito fácil para todos, né? Mas eu vou tentar, da medida do possível, fazer com que vocês entendam pelo menos a essência, tá? E todo mundo aqui tiver, assim, pelo menos o básico de conhecimento matemático, saber fazer as operações básicas, regra de três. O resto a gente consegue se virar aqui, tudo bem? Então vamos ver primeiro alguns conceitos, algumas ideias básicas, tá? Sobre o que a ótica geométrica explica sobre o comportamento da luz, tá? Então nós temos alguns princípios, tá? São três ao todo, tá? Esses princípios eles são gerais. Nesse momento a gente não está preocupado em descrever a natureza da luz, tá? O porquê que a luz é do jeito que é. A gente quer ver apenas alguns fenômenos, tá? Que explicam como a luz ela se comporta, não por que ela se comporta daquele jeito. Tudo bem? Então, primeiro, o princípio da propagação retilínea. O texto aqui vocês podem ler com mais tempo, dando um pause no vídeo quando vocês estiverem assistindo, mas resumindo, a luz se propaga em linha reta, tá? A gente representa a luz por raios, por setas, com sentido, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui na primeira figura. Nós temos uma fonte de luz, essa vela acesa, tá? E se você colocar uma série de obstáculos à luz dessa vela, até que algum observador possa ver essa luz, né? Se colocarmos um furinho, né, em cada um deles, de forma com que esses furos estejam alinhados, tá? Essa pessoa, esse observador aqui, conseguirá ainda ver, né, o raio de luz que vem da vela, uma vez que a vela ilumina, né? A gente poderia representar raios de luz em todas as direções, mas nessa direção aqui, uma linha reta que vai até o olho desse observador, tá? Então a luz se propaga em linha reta. A gente pode ver alguns outros exemplos. Isso daqui, aqui é um exemplo de que imita muito bem aquelas máquinas fotográficas antigas que tinha que mandar revelar filme ainda. O olho humano se comporta dessa forma, tá? Então, por exemplo, se temos uma pessoa, né? Poderia ser qualquer outro objeto, uma casa, uma árvore, que seja. Isso daqui é uma caixa oca, é uma câmara fechada, né? Uma câmara escura, com um pequeno orifício aqui, ó, por onde só entra a luz por esse buraquinho aqui, por esse pequeno orifício, tá? Como a luz se propaga em linha reta, a luz que for proveniente do topo do objeto, no caso aqui da cabeça da pessoa, quando ela passar por esse orifício, ela tem que continuar a propagar-se em linha reta. Então, a luz entra, né, e vai seguir o seu caminho até a parte de baixo né, do fundo dessa caixa, dessa câmara escura, tá? Então ó, a luz ela segue reto, ó, ela vai parar lá embaixo. E a parte, né? E a luz que parte da parte mais inferior do nosso objeto, ela vai se propagar em linha reta e seguirá o seu caminho, né, até a parte de cima, da parte de trás lá da caixa, tá? Bom, é o seguinte, esse objeto emite luz, né, ele reflete luz em todas as direções, tá? Uma diferença existe entre corpos luminosos e corpos iluminados. Esse aqui, ó, no caso a vela acesa, o fogo aqui, é um objeto, é um corpo luminoso. O fogo produz a própria luz.
essa pessoa, ela é um objeto, um corpo iluminado. Ele reflete a luz emitida por outra fonte e essa luz, ela é refletida em todas as direções. Tanto que uma pessoa, qualquer outra pessoa em volta dessa pessoa consegue vê-la. Mas, nesse caso aqui, nós estamos representando as situações extremas. O raio de luz, né, refletido por ele na sua parte mais alta e o raio de luz que também é refletido na sua parte mais baixa, ou seja, da cabeça aos pés. E aqui, ó, está uma consequência direta da luz propagar-se em linha reta, é que essa imagem projetada no fundo aqui, ó, dessa caixa, dessa câmara escura, vai ser a pessoa de cabeça para baixo. Isso daqui você pode fazer em casa como uma diversão. Qualquer lata de cereal ou de achocolatado vazia, você faz um pequeno furo, né, no fundo dela. Na tampa você coloca um papel vegetal, por exemplo, e pronto, você consegue ver o mundo de cabeça para baixo para onde você apontar esse furinho aqui, certo? Então, é outro exemplo que a luz ela se propaga em linha reta, tá ok? Um outro exemplo, né, quando nós temos um objeto, né, um corpo luminoso, ó, uma fonte extensa de luz aqui, já a gente vai aprofundar isso nos próximos slides, tá? Mas olha só, imagina que você tenha o Sol, que é uma estrela, bem grande até, né? Ou uma lâmpada fluorescente, que ela tem um comprimento razoável, né? Ela é comprida, ela emite raios de luz em todas as direções. Aqui a gente está pegando as direções extremas. Então, olha só, a extremidade inferior aqui dessa fonte de luz emite raios em todas as direções, mas esse disco azul aqui, ó, ele funciona como um obstáculo, como um anteparo para a luz. Então você pode ver que tem uma sombra diretamente, né, na frente desse disco aqui, ó. Tá ok? O que significa isso? Vamos analisar por partes. A parte inferior dessa fonte extensa vai emitir raios de luz, né? Tudo que bater diretamente no disco, a luz ela não será, né, atravessada, ela não passa aqui pelo disco. Esse disco ele é opaco. Mas ó, dessa extremidade para cima a luz consegue passar. E dessa extremidade para baixo a luz consegue passar. Agora, pega a parte superior dessa fonte de luz aqui, ó. Mesma análise, se a gente analisa um raio de luz que vai passar pela parte superior do disco e pela parte inferior do disco. Você pode ver que há alguns cruzamentos aqui, né? Então, ó, essa região central aqui, ó, a sombra está mais escura, é uma sombra total, tá ok? Agora, essa parte aqui, ó, esse anel de sombra um pouco mais claro, a gente vai chamar de penumbra, tá? Eu chamaria isso daqui de meia sombra, uma sombra enfraquecida, tá? Por quê? É sombra para a parte inferior, mas é iluminado pela parte superior, tá? E aqui também, então todo esse disco aqui, ó, na parte de baixo também, ó, tá? É sombra para a parte, né, superior, mas é iluminado pela parte inferior. Isso daqui acontece nos eclipses, tá? Isso aqui vai ficar mais claro nos próximos slides. Tudo bem, gente? Então, ó, o primeiro princípio, a luz se propaga em linha reta, tá bom? Vamos ver o próximo princípio. O segundo princípio da independência dos raios. Como assim? Imagine que você tenha duas fontes de luz. Eu ilustrei aqui para vocês, ó, dois holofotes, tá? Então eles formam feixes de luz bem concentrados, praticamente como se fosse um raio laser, né? E eles se cruzam nesse ponto aqui, ó. Nesse momento do cruzamento, a luz até fica mais intensa, só que esses raios eles não se interferem definitivamente. Passado esse cruzamento aqui, ó, cada raio segue o seu caminho de forma independente, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, esse tipo de recurso luminoso é muito utilizado também em teatros,
tá? Quem já foi a teatro sabe do que eu estou falando. Esse segundo slide aqui, por exemplo, isso aqui tá mais para uma balada, né? Mas os atores, por exemplo, quando chegam, né, lá no palco, mesmo que eles mudem de posição, esses raios eles continuam sendo iluminados da mesma forma. Você pode ver que, por exemplo, quando uma luz mais amarelada cruza com uma luz mais avermelhada, fica uma coloração mista aqui, mas depois cada raio de luz segue o seu caminho naturalmente. Isso aqui é um princípio mais teórico, né? É mais para entender como a luz ela se comporta, mas é isso aí. A luz, então, esses raios de luz são independentes, tá ok? Vamos ver o próximo princípio, o terceiro, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Aqui temos um texto longo, vocês podem ler também tudo, mas eu posso resumir para vocês, ó, esse texto todo, tá? A forma da trajetória de um raio de luz não depende do seu sentido de propagação. Isso pode ficar mais claro ainda de uma outra forma, tá? O mesmo caminho que a luz faz para ir, né, ela faz também para voltar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se tivermos um espelho posicionado na horizontal aqui, ó, tá? Então você tem um meio de propagação 1, seria o ar, assim por exemplo. Um meio de propagação 2 seria então a superfície desse espelho, o vidro, né, que ele é tratado para ficar espelhado lá na parte do fundo dele. Se por um acaso, né, joga-se um raio de luz do ponto P, de forma que ele incida no ponto O, ele vai refletir e chegar no ponto Q. Se por um acaso tiver um espelho refletindo esse raio de luz no ponto Q, a luz ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Pelo mesmo caminho que ela foi, ela volta, só que em sentido oposto agora, ó, no sentido contrário, ó. Tá? Então, ó, isso tudo que está escrito aqui, vocês podem ler, mas o caminho de ida é o mesmo caminho de volta, tá? Então, um exemplo clássico que você pode ver, quando você é um passageiro de Uber, por exemplo, você, por curiosidade, olha para o espelho retrovisor e vê o rosto do motorista. Na mesma hora, o motorista, se ele notar isso daqui, ele consegue ver que você está vendo ele. Então, um está olhando para o olho do outro. Isso é simultâneo, tá? Isso fica claro quando você olha para cá. Você está olhando para o motorista do carro, só que o motorista também está vendo você. Ou seja, o mesmo caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Tudo bem? Esse foi o terceiro princípio da ótica geométrica, tá? Agora eu quero passar para vocês algumas aplicações, alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, ó, uma fonte de luz pontual, ou seja, ela é um pontinho pequeno bastante, a ponto de ser considerado um ponto, tá? O seu tamanho é desprezível em relação às outras partes do seu problema. Então você tem um obstáculo para essa luz, a fonte é pequenininha e a sombra, né, projetada aqui, ó, ela é um pouco maior porque forma um cone de sombra aqui, né, acaba virando uma regra de 3 que a gente vai ver já já, mais para frente. E uma coisa que você pode ver aqui, ó, uma fonte na forma de um ponto pequeno bastante, né, para não ser um objeto extenso, ela não forma a penumbra que a gente viu lá no primeiro slide, tá? Agora, se a sua fonte de luz, né, for extensa, é a mesma figura lá do primeiro slide, ó, ela já forma penumbra. Então, olha a diferença entre uma fonte pontual e uma fonte extensa. Né? A fonte pontual forma somente sombra. E a fonte extensa, ela forma sombra e penumbra, porque tem as intersecções de iluminado para uma parte e sombreado para outra, né? E uma aplicação prática disso são os eclipses, tá? Então aqui você tem, por exemplo, na parte de cima da figura, ó, um eclipse lunar, é que a Lua se esconde na sombra da Terra, tá? Então a Lua, ela orbita a Terra, e então quando ela entra nessa região de sombra, ela entra aos poucos, né?
Então você vai tendo o eclipse parcial até ficar total e voltar a sumir, e a Lua lá volta a iluminar-se, né? Ela passa por essa sombra aqui, então seria uma entrada e saída dessa sombra. E um eclipse solar, o que que é? A Lua, embora pequena, ela projeta na Terra, né, de tempos em tempos, a sombra, a sua sombra sobre a superfície terrestre. Então o Sol esconde-se, né, a, da nossa vista. A última vez que isso aconteceu aqui no hemisfério sul, tá, na região do Trópico de Capricórnio, onde a gente mora, aqui no Alto Tietê, isso aconteceu em novembro de 94, de 1994. Ele é bem mais raro do que o eclipse lunar. Por quê? Essa sombra aqui projetada pela Lua sobre a superfície da Terra, ela tem coisa de poucos quilômetros, algumas centenas de quilômetros apenas de extensão. Então ela não cobre toda a superfície da Terra e dura coisa de 30 minutos. Então, sempre que a Lua projeta uma sombra sobre a Terra, naquela data em especial, não é toda a superfície da Terra que vai ser iluminada, certo? Aqui, ó, na próxima figura, a gente consegue ver de uma forma mais assim clara e detalhada, né, ó, um eclipse solar, né, ó, a Lua projetando a sua sombra sobre a Terra. Então, ó, você pode ver que você tem uma penumbra bem grande, ó, e uma sombra pequena. Essa penumbra, então, nós chamamos de eclipse parcial, tá? E essa sombra total a gente chama de eclipse total, certo? Aqui, ó, é o eclipse lunar. A Lua entrando na região de sombra, ficando totalmente dentro, e obviamente depois ela vai sair dessa região de sombra, certo? Então aqui também você pode ter um eclipse total ou parcial, que dependendo da região da Terra onde isso é observado, não chega-se a ver toda a Lua coberta pela sombra, né, projetada atrás ali da Terra. Ok? Um exemplo, como é que a gente veria isso daqui da Terra? Um eclipse solar, por exemplo, seria isso daqui, ó. A gente está vendo o Sol, né? E a Lua começa a entrar aos poucos, ó, na frente do Sol, ou seja, a sombra sendo projetada para a gente, ó, e cada vez mais essa sombra vai aumentando, aumentando, até que a sombra da Lua cobre quase completamente o disco solar, ó, e fica completamente cheia, né? Depois ela começa a sair, né? E essa sequência continua, né? A sombra vai andando para a direita até voltar a aparecer o Sol completamente. E eu me lembro dessa data quando aconteceu a última vez aqui no Brasil, né? E, meu, fica muito escuro, fica de noite, tipo era 11 horas da manhã, 11h30 mais ou menos, durante meia hora ficou noite. Muito louco, assim, sabe? Tem gente que pensa que é o fim do mundo. Os povos antigos pensavam que os deuses estavam bravos com eles, eles tinham que fazer sacrifícios para apaziguar os deuses. Tem toda uma história por trás disso, é muito legal estudar essas coisas também com o professor de história. Tá ok? Bom, agora, a continuação nossa, o último assim, comentário teórico sobre a luz, né? Como que nós percebemos a luz, né? Nós temos olhos, nós temos né, um aparelho visual. Como que o olho humano funciona? Então, ó, um globo ocular aqui, nós temos uma membrana chamada de córnea, né? A, a íris esse mecanismo aqui de abrir e fechar o olho, né? É o que dilata a pupila dilatada ou não. A lente do nosso olho propriamente dita, que é o cristalino, né? É aqui que se conserta o grau, né? Quem tem miopia, quem tem que fazer operação depois aqui no olho. E qualquer objeto que a gente enxergue, esse objeto será projetado sobre uma camada nervosa aqui, ó. A retina, ela é uma região de células nervosas que são sensíveis à luz.
tá? Então, essa imagem ela é projetada de cabeça para baixo, o nosso cérebro ele codifica esses sinais nervosos para a gente interpretar o mundo da forma que a gente vê. Então, ele desinverte essa imagem depois, tá? Bom, agora esse detalhe aqui mais parece biologia, mas eu tenho que citar ele porque na retina nós temos 3 categorias de células fotossensíveis, tá? Essas células, elas são sensíveis, apesar da luz branca, ela ter todo aquele espectro de cores que a gente conhece, que é o arco-íris, né, ou várias outras cores, essas células, os cones e bastonetes, elas são sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. Tá? Então essas 3 cores são chamadas de cores primárias. Tá? Alguém pode estar se perguntando, mas professor, eu aprendi na escola que as cores primárias, quando fui brincar com tinta guache lá, era vermelho, amarelo e azul. Já já a gente vai tocar nesse assunto de novo, tá? Por enquanto vamos assumir isso daqui, ó, vermelho, verde e azul, tudo bem? Bom, então tá aqui, ó, as cores primárias, vermelho, verde e azul, tá? Se nós pegarmos 3 lâmpadas, né, dessas cores, vermelho, verde e azul, se você acender a lâmpada vermelha junto com a luz, com a lâmpada verde, teremos um ambiente amarelado. Isso, eu vou até indicar um vídeo do YouTube para vocês, depois assistirem lá. Ele chama Luz, Cores, Ação. Eu vou depois deixar o link no material de exercícios para vocês praticarem também, tá? Acendendo uma lâmpada vermelha junto com uma lâmpada azul, teremos a cor magenta, que é um roxo, um tom de rosa aqui, né? E acendendo a luz azul com a luz verde, teremos um azul claro aqui, a gente chama isso de ciano. Quem já prestou atenção, quem já teve que carregar cartucho de tinta colorida da impressora, as 3 cores que são usadas como padrão de cor, que depois são misturadas lá para a impressora trabalhar com a parte colorida do que você quer fazer no computador, são essas 3 cores aqui, ó, magenta, amarelo e ciano. Tá? Cartuchos de várias marcas de impressora, vocês podem ver que tem esses 3 nomes. Tá? Bom, e se acendermos ao mesmo tempo essas 3 cores, uma lâmpada vermelha, uma lâmpada verde e uma lâmpada azul, nós veremos o ambiente como branco. Tá? Isso funciona. Tá? Vamos olhar aqui do lado. Ó. Então, se nós tivermos holofotes, ó, azul, holofote vermelho, holofote verde, aqui, ó, vermelho com verde dá amarelo, verde com azul dá ciano, azul com vermelho dá magenta. E os 3 junto, a intersecção tripla, aqui ó, é o branco. Bom, isso diz muito sobre como a gente consegue enxergar o mundo à nossa volta. Então, por exemplo, se você tiver com uma roupa vermelha, tá? Num ambiente onde a iluminação de luz é azul, as pessoas verão essa roupa de que cor? Na cor preta, porque o vermelho só consegue refletir vermelho. Tudo bem? Então, a menos que você esteja numa sala de iluminação branca ou de iluminação vermelha também, essa roupa não será vista como vermelha, somente, né, se for dessa mesma cor. Se tiver com uma luz azul, então verá como preto. Isso vai ficar mais claro num exercício que vai ter nos próximos slides, tá bom? Bom, é o seguinte, ó, último comentário desse slide. Então alguém pode estar se perguntando, professor, mas na escola, quando eu fui misturar lápis de cor ou tinta guache, eu aprendi com a professora de arte que era azul, vermelho e amarelo. Isso daqui é um padrão mais utilizado para a parte artística, tá? Esse daqui das luzes, né, que eu expliquei porque o nosso olho se comporta dessa forma lá dentro do globo ocular, esse é chamado de padrão RGB, que seria em inglês a cor vermelha red, a cor verde green e a cor azul blue.
tá ok? E esse padrão aqui é um padrão escolar, é um padrão artístico, ele não tem um fundamento científico como tem a parte biológica do globo ocular, tudo bem? Então, para física, a gente não vai usar esse padrão aqui, tá bom? Então, acho que deve ter ficado claro para vocês agora o porquê disso. Vocês podem aprofundar o tema fazendo pesquisas por conta própria em outros materiais. A internet está aí hoje para vocês, né, explorar, tudo bem? Vamos ver agora alguns exercícios, tá bom? Então, olha só. A primeira questão. O menino tem 1,5 m de altura e produz uma sombra de 40 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. Qual a altura do prédio em metros? Esse problema aqui é muito parecido com um problema que um filósofo grego chamado Tales de Mileto diz a história que ele teria sido chamado pelo governante do Egito, que ele queria saber a altura da pirâmide, tá? Da pirâmide mais alta lá, que são várias pirâmides, né? E o Tales ele teve a ideia de fixar uma haste no chão. Na mesma hora do dia, ele mediria a altura da haste e a sombra dessa haste, e ele iria pegar e calcular, né, a altura da pirâmide através da sombra da pirâmide que ele iria medir. Então, a dificuldade de se subir até o topo da pirâmide foi transposta por poder fazer a medida do comprimento da sombra, que está na horizontal, que era muito mais fácil de se obter. Tá? Então, ó, uma ilustração está aqui. Ó. O menino, certo? A sombra dele, o prédio e a sombra dele. Vamos tentar colocar esses valores, esses números no problema, nessa figurinha aqui. Ó. Então, o menino tem 1,5 m. Coloquei em vermelho aqui, beleza? A sombra dele, apesar de ser um segmento de reta maior aqui, ó, mas vamos colocar fora de escala, 40 centímetros, vamos passar para metro, ó, 0,4 metro, tudo bem? Agora, o comprimento da sombra do prédio tem 20 metros, então a nossa pergunta é querer saber qual é a altura desse prédio. A altura vamos chamar de H, então, ó. Então aqui vai ser metro, tudo bem? O segredo disso é analisar a semelhança de triângulos, tá? Regra de 3. Você consegue ver, ó, que essa altura, né, é proporcional ao comprimento da base do triângulo, que é a sombra aqui, assim como a altura desse outro triângulo é proporcional ao comprimento da sombra, que é a base desse triângulo menor. Então, basicamente, a regra de 3, a gente sempre vai procurar enxergar os triângulos envolvidos no problema, tudo bem? Então, está aqui a nossa regra de 3. Ó. A altura está para a sombra, H está para 20, igual, né? Assim como 1,5 m está para 0,4 metro. Assim como 1,5 está para 0,4. Multiplicando isso daqui em cruz, então eu espero que todo mundo saiba a regra de 3, tá ok? E a gente vai chegar nesse resultado, ó, 75 metros. Tá bom? Espero que vocês tenham pegado, pratiquem bastante a regra de 3, pega a sua linha de matemática lá, pratica também, faz probleminhas que não sejam só de ótica, mas isso daqui você não quer tirar uma má nota na parte de exatas, vai fazer Enem, seja lá que vestibular vocês forem fazer, pratiquem o básico. Eu estou falando sério, não precisa ficar preocupado com aquelas coisas mais difíceis, aquelas fórmulas bem cabeludas. Fica no básico, a regra de 3, você vai se safar em pelo menos mais da metade de qualquer prova que você for fazer. Né? Então, beleza? Tudo bem? Bom, vamos ver o próximo exercício? O número 2. É solicitado a um técnico de laboratório fotografar uma árvore de 3 metros de altura, utilizando uma câmara escura. A gente hoje chama de câmera, né? Mas nos primórdios, lá no final do século XIX, quando começou a se tirar as primeiras fotografias, inclusive vocês podem pesquisar no Google, a Guerra Civil Americana, que aconteceu por volta de 1860, lá mais ou menos, já tem fotografias das batalhas. Vocês conseguem ver fotografias em preto e branco, claro, do século XIX. Tá? Então, câmara é porque era uma caixa oca, uma câmara fechada.
tá ok? Então, ó, é uma câmara escura de orifício, de modo que a imagem tenha 15 centímetros de altura. Sabendo que a câmera, aí eu já mudei aqui, ó, de câmara para câmera. Ó. Isso aconteceu ao longo dos anos, essa mudança, né, na forma de se pronunciar esse termo, né? Tem uma profundidade de 30 centímetros, ó. A distância x da câmara, voltamos a falar câmara, misturamos os termos aqui de forma proposital, beleza? Qual que é a profundidade, né, a distância dessa câmara até a árvore. Tá? Então não é a profundidade, é a distância da árvore até a câmara. Vamos ver uma ilustração disso. Ó. Temos algumas alternativas aqui. Tá? Aqui tá. Então nós temos uma árvore de 3 metros de altura. Beleza? Queremos saber que distância, tá, essa árvore está dessa câmara. A imagem projetada dela, ó, 0,15 metros, 15 centímetros, né? E a altura da imagem, a profundidade da câmara, 0,30 metros, 30 centímetros, certo? A regra de 3 está aqui, ó. Vocês conseguem ver os dois triângulos envolvidos? Aqui fica até mais nítido, né? Você tem um triângulo, a altura da árvore e a base desse triângulo, né? Ó, a distância dele até o orifício, tá? Como o desenho está em perspectiva, ó, vamos até aqui, ó, até esse canto aqui, ó, tá? E o outro triângulo, tá? A altura desse triângulo e a medida da base, ou, né, você pode colocar uma linha reta passando por onde o mouse está escorregando aqui, ó, tá? E aqui também, ó. Não precisa ser a linha diagonal aqui, tá? Alguém pode estar com essa dúvida, então já estou deixando claro para vocês. Então é só isso, ó. A altura, né, da árvore, ó, essa distância na vertical e a distância na horizontal, ó. Então, ó, 3 está para x, e essa medida na vertical e essa medida na horizontal, ó. Então, o 0,15 está para 0,30. Aqui você pode fazer de cabeça. Quer ver como? Olha do lado direito aqui, ó. 0,15 não é metade de 0,30, certo? Significa que 3 deve ser a metade desse x aqui. E isso, se você fizer passo a passo, multiplicar cruzado, isolar o x para, né, dividir por último, ó. Então você teria 0,15 vezes x, tem que ser igual a 3 vezes 0,30, ou 0,30 vezes 3. Tá? O nosso x vai ser igual a 6. Tá? Alternativa B. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Identifique os triângulos e daí você faz a regra de 3. Tudo bem? Medida vertical, medida horizontal. Medida vertical, medida horizontal. Tudo bem? Vamos ver, acho que tem mais um exercício aqui, tá? O terceiro. Uma pessoa está no meio de um buraco de 125 metros de profundidade e 5 metros de largura. Ele observa um avião sobrevoando o buraco. Ele deve ser um avião de resgate, ele está perdido lá provavelmente. E onde é possível ver exatamente as duas extremidades das asas do avião. Se a distância entre as extremidades, né, das asas do avião é igual a 30 metros, a altitude do avião acima do buraco é... Olha só, temos algumas alternativas aqui, e aí eu vou mostrar para vocês a ilustração. A pessoa pequenininha em relação ao avião, vamos tratá-la como um ponto material. Inclusive vamos desconsiderar então, ó, a altura da pessoa até o chão aqui, ó. Então a gente vai considerar como se os olhos dela estivessem praticamente no chão aqui, ó. Tudo bem? Então a profundidade, ó, 125 metros, a largura 5 metros e a largura das asas de ponta a ponta 30 metros. Não é isso? Então tá aqui, ó, 30 metros. Muito bem. A pergunta nossa é qual é essa altitude x aqui, ó, do avião até a superfície, né, para cima, né, do solo, acima do buraco, da entrada dele no caso, tá bom? Olha só, a gente sabe que a largura é 5, né? Vamos pensar agora numa
semelhança de triângulos. Vocês conseguem ver dois triângulos? Só que agora o triângulo pequeno ele está sobreposto aqui na ponta ao triângulo maior. Você tem o triângulo maior, ele é qual? Ó? É esse aqui que eu estou passando o mouse. Ó. O comprimento de ponta a ponta da asa, 30 metros, e a altura, né, o comprimento vertical desse triângulo, ó, vai ser quanto? X mais 125, ou 125 mais x. Então, ó, acompanha de novo, eu passando o mouse aqui. Ó. Esse comprimento 30 metros, tá, do triângulo grande, na horizontal, e na vertical nós vamos ter x mais 125. Ó. Tudo bem? Então, ó, a medida na horizontal, 30 metros, está proporcional a 125 mais x. Agora vamos ver o triângulo menor. Ó. A largura dele, ó, 5 metros, tá ok? E aqui, ó, a parte vertical dele, ó, né, é a própria profundidade desse buraco, ó, 125 metros. Então, o triângulo menor, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, 5 metros na horizontal e 125 metros na vertical. Então tá aqui, ó. Agora, multiplicando em cruz isso daqui, né, a gente vai ter um pouquinho de matemática, álgebra básica lá para a gente trabalhar, com parênteses. Ó. 5 vezes 125 mais x tem que ser igual a 30 vezes 125. Eliminando os parênteses, isolando o x, a gente vai chegar em 625 metros. Alternativa D. Tudo bem? Então, ó, todos os problemas vão passar por vocês terem que observar triângulos. Tudo bem? Espero que esses 3 probleminhas tenham deixado vocês assim um pouco mais craques em observar essas semelhanças de triângulo. Vai ter uma listinha, tá bom? Bom, último exercício. Vamos praticar aquela história das cores. Tudo bem? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O Brasil pôde presenciar durante a passagem do dia 15 ao dia 16 de maio um eclipse total da Lua, fato comentado por todos os jornais. Tá? Observe a manchete. Esse aqui não é sobre cores ainda, tá, gente? Perdão, vai ter mais um ainda. Esse daqui ainda vai falar sobre a questão de projetar sombras, tá? Mas olha só, em termos astronômicos, a manchete, ó, céu limpo realça show do eclipse. Em termos astronômicos, o eclipse teve início às 22 horas e 5 minutos, quando o satélite começou a entrar na zona de penumbra causada pelo bloqueio de parte dos raios do Sol. Nessa fase, o fenômeno não é percebido e praticamente não há diferença no brilho da Lua. O eclipse propriamente dito começou às 23 horas e 3 minutos, quando a Lua foi obscurecida pela umbra. Umbra é sombra total, tá? Da Terra. Então, umbra é sombra e penumbra é uma sombra enfraquecida, é uma parte de sombra apenas, né? Bom, nessa fase, que durou até as 2 horas da manhã e 17 minutos, o satélite adquiriu um tom avermelhado devido ao desvio de parte dos raios de luz na passagem pela atmosfera terrestre. Isso aqui é um efeito de refração, é assunto para aulas posteriores. Tá? Isso aqui foi tirado do jornal Estado de São Paulo, né, na adaptação. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Agora, uma ilustração, essas duas figuras aqui, tá? Uma lâmpada pequenininha e uma lâmpada fluorescente extensa, a gente consegue fazer uma analogia. Vamos supor que eu quisesse explicar como seria uma sombra e penumbra numa sala de aula, eu usaria um recurso parecido com esse daqui, ó. Olha só. No fenômeno observado, aproximadamente às 0 horas e 12 minutos, à meia-noite e 12, em uma analogia com uma sala onde a única fonte de luz é a de uma lâmpada presa ao teto, é correto associar o Sol, né, à lâmpada da figura, certo? Agora, em qual dessas figuras a gente associaria o Sol? Bom, se o eclipse ele produz
sombra e penumbra, nós não podemos ter uma fonte pontual, pequenininha em relação ao objeto. A gente tem que ter uma fonte extensa, que ela é grande o bastante em relação ao objeto. Tá? Então vamos ver a diferença. Ó. Uma fonte pontual de luz, ela produzirá apenas sombra. Beleza? Agora, uma fonte extensa, ela emitirá luz da sua extrema esquerda, né, passando pela mesa, da sua extrema direita, passando pela outra parte da mesa. Agora, só para a gente ver a diferença, a extrema esquerda eu fiz um raio de luz até essa ponta aqui da mesa, outro raio de luz até a outra ponta aqui da mesa. Tá? Mesma coisa. Na extrema direita, né, um raio de luz até essa ponta aqui da mesa e um outro raio de luz, esse vermelho aqui, ó, até outra ponta aqui da mesa. Aqui você consegue ver essa região, né, entre os raios vermelhos é a sombra total, ok? Então essa parte aqui, ó, que o ponto E está bem no meio dele, seria o não eclipse total. E essa parte que o ponto D e o ponto D, ó, está pegando aqui, ó, seria a penumbra, onde o eclipse seria parcial. E os pontos C aqui, ó, e esse outro ponto C aqui, ó, não teria nem sombra e nem penumbra. Né? Analisando isso, você consegue ver o que? O Sol, né? A lâmpada, ele é comparado à lâmpada de qual das figuras? Da 1 ou da 2? Obviamente da figura 2. Tá? E aí o que acontece? Então, a figura 2, então você já pode jogar fora essas duas alternativas, a D e a E, fica entre a A, B e a C, ok? E aí, o que acontece? Qual desses pontos estaria no eclipse total? O ponto E. Dá uma lida na alternativa B aqui, ó. Figura 2, e a mesa ao planeta Terra, que está formando sombra, e o ponto E, que é escondido por essa sombra, né, é comparado à Lua. Tá? Então a alternativa correta é a B de bola. Pensa nisso daqui como o Sol, na lâmpada como sendo o Sol, a mesa como sendo a Terra, então a Lua é o ponto E, tá? Tá nessa sombra total aqui, tudo bem? Bom, gente, eu acho que nós terminamos. Não terminamos. Esqueci de mais esse, acho que esse aqui é o último. Ó. É o seguinte, imagine agora, vamos deixar um pouco essa história de regra de 3 para fazer em casa, né, depois. E agora a gente sabe que tem cores primárias e secundárias, certo? Então, ó, imagine um probleminha da seguinte forma. Isso daqui foi de um vestibular, eu só não coloquei qual aqui. Tá? Acho que foi o VUNESP, alguma coisa assim. Num quarto escuro, há 3 cartões de cores de pigmentação pura. Tá? Eu vou explicar melhor isso daqui durante a resolução do exercício. Tá? Então, ó, de 3 cores diferentes. Iluminando-os com luz vermelha, temos a seguinte disposição de cores. Vermelho, preto e vermelho. Opa, luz vermelha, um dos cartões fica vermelho, outro cartão fica preto e outro cartão fica vermelho também. Aí, esses mesmos 3 cartões, quando iluminamos, né, com luz azul, a disposição nas cores, na mesma ordem anterior, passa a ser preto, azul e azul. Aí a pergunta é, pode-se dizer então que os cartões são nesta ordem? Aí nós temos algumas alternativas aqui, preto, branco, preto, preto, branco, vermelho, azul, branco, vermelho. Bom, pensa no seguinte, então ó, aqui eu fiz um disco, tá? Para cada terça parte desse disco aqui representar um dos cartões, beleza? E aí, iluminando eles com luz vermelha, vamos ver nessa ordem. Ó. O primeiro cartão é esse, é que eu estou colocando o mouse aqui, ó, vermelho. O segundo, preto. E o terceiro, vermelho. Então eu estou analisando no sentido horário. Ó. Vermelho, preto, vermelho. Beleza? E aí, quando a gente ilumina com luz azul, olha o que o enunciado falou para a gente. Ó, preto, azul, azul. Vamos ver na mesma ordem, ó, onde eu estou passando o mouse. Preto. Segundo cartão, azul. Terceiro cartão, azul também. Tá? Agora, a pergunta é, quando formos iluminar com luz branca, tá? Eu vou colocar aqui já como seria esses cartões iluminados com luz branca. Seria visto como vermelho, azul
e branco. Nossa, a um primeiro momento dá um tilt na cabeça. Você pensa assim, mas por quê? Vamos explicar. Olha só. Objetos de cor vermelha só são capazes de refletir a luz branca e a própria luz vermelha. Tá? Ou seja, a luz branca, em qualquer objeto colorido que incidir, será refletido somente aquela cor que ele é pigmentado para isso. Então, você está num ambiente de iluminação branca, você pode estar com uma camiseta vermelha, todo mundo vai ver vermelho. Você está com uma camiseta azul, verde, amarela, todo mundo vai ver aquela cor que você está usando. Luz branca é universal, beleza? Agora, aqui é luz vermelha. Então, ó, eu sei. Então, se isso aqui é visto como vermelho, é porque a luz vermelha foi refletida. Então, um observador aqui está vendo esse raio de luz refletido chegar aos seus olhos. Tá? Agora, essa luz vermelha, no segundo cartão, até incidiu sobre ele. Mas como é que a gente enxerga a cor preta? Não enxerga. O preto ele é visto fisicamente por exclusão. Como não reflete raio de luz aqui, ó, tá? Eu já joguei o próximo raio, mas já explico ele, tá? Como não tem raio refletido aqui, o nosso cérebro cria o conceito de preto, porque nada está sendo refletido lá, ok? Agora, o terceiro cartão, para ele ser visto como vermelho, então, ó, luz vermelha bateu aqui, ele refletiu vermelho aqui. Bom, nós, nesse primeiro momento, analisando só a primeira figura, tá? Aqui ele pode ser vermelho ou branco. Esse aqui eu sei que ele não é vermelho porque está sendo visto como preto. E esse terceiro cartão, até o momento, ele pode ser vermelho ou branco. Então a gente está no campo das possibilidades com o vermelho aqui ainda. Tá beleza? Vamos ver o próximo. O cartão azul, tá? Iluminando-se com uma luz azul aqui, ó, tá? Com a luz azul, esse raio de luz ele não será refletido, por isso que ele vai ser visto como preto. Tá? Então, ó, eu sei que esse negócio então ele não pode ser azul. Como que eu sei que ele não pode ser azul? Porque se eu joguei uma luz azul e eu vi como preto, ele não refletiu azul. Então a certeza que eu tenho é que azul ele não é. Beleza? Ah, professor, mas e se fosse... Eu sei que, por exemplo, você falou que misturando luz vermelha com verde vai dar amarelo se eu tiver com o negócio amarelo e iluminado por uma luz vermelha. Gente, agora eu vou deixar claro. Ó, quando você fala em pigmentação pura, não pense naquela história de misturar cores. Tá? Aquilo funciona para luz incidente, né? Para mistura de luzes. Quando você vai ver objetos refletindo por causa da sua pigmentação, ou é a luz branca ou a própria cor de que ele é feito. Não pense nunca em misturar cores nesse tipo de problema aqui. Isso ficou claro? Então, olha só. Azul eu sei que ele não é, certo? Agora, aqui ó, eu joguei, né, no segundo cartão, luz azul, e ele foi visto como azul. Olha só, preto, azul, azul. Esse aqui é preto. Esse aqui é azul, então a luz azul refletiu a cor azul. Então o observador está vendo azul, ó, tá? E o terceiro cartão, luz azul, ele também refletiu luz azul. Pois bem, agora nós conseguimos analisar umas coisas. Olha só. Compare a primeira figura com a segunda figura. O primeiro cartão refletiu vermelho e não refletiu azul. Opa, ele não é azul e ele pode ser vermelho. Então eu consigo, por exclusão, concluir que esse daqui deve ser vermelho. Tá? Então você está vendo, o primeiro cartão, ó, né, vermelho. O segundo cartão, eu sei que ele não é vermelho. E aqui ele pode ser azul. Como a gente consegue excluir a possibilidade do vermelho, ó, então você consegue concluir com esses dados que ele tem que ser azul. Porque a gente está trabalhando só com essas três cores aqui. Né? Assim, com duas, na verdade, com azul, com vermelho, ou branco ou preto. Né? Então seriam 4 possibilidades, 2 cores e cores assim, azul, preto, branco, azul, vermelho, certo? Agora,
O terceiro cartão, olha só, ele vermelho refletiu vermelho e azul refletiu azul. Opa, ele tanto pode ser vermelho quanto pode ser azul? Então, nessas duas possibilidades, eu consigo dizer que ele é coringa, ele reflete qualquer tipo de cor até o momento testado. Então eu posso dizer que ele é branco. Porque qualquer outra cor que eu incidir sobre esse terceiro cartão vai refletir essa mesma cor. Vermelho refletiu vermelho, azul refletiu azul. Então eu consigo concluir com esses dois testes que até o momento ele tem grande chance de ser um cartão de cor branca. Tudo bem? Então, ó, que alternativa junta nessa ordem, ó, vermelho, azul e branco. Ó. Então, ó, a luz branca eu reflito vermelho, porque ele é vermelho, ele só reflete a parcela vermelha da luz branca. A luz branca sobre o azul, ele refletiu o azul. E a luz branca, ele refletiu a luz branca. Que alternativa vai ter isso? A B de bola, vermelho, azul e branco. Tudo bem? Agora sim, a gente encerrou nossa apresentação e até a próxima, gente.